vezes nós falamos com mais liberdade, nos desprendemos de uma certa pretensão de amarrar por demais a nossa fala, e ela se torna mais assimilável pelos operadores do direito. Nas recomendações da Carta de Ponta de Canas, uma das questões, e que eu penso que isso está muito forte, é que se nós estamos funcionando como fonte, né, isso nos leva a aprimorar o nosso conhecimento, o conhecimento que nós estamos produzindo. Agora, é bom ver que gênero que está sendo apropriado nessa interlocução do direito. Não são, mesmo que os nossos laudos sejam publicados, não são citados. Quando nós examinamos qual a produção, o que tem sido citado de produção antropológica pelo direito, curiosamente, o que é citado não são os laudos. O texto, nossa coletânea mais citada é aquela, nesse domínio, são as duas coletâneas organizadas pela professora Eliane Oduaia. Isso tem problemas com a publicação, né, dessas etnografias no campo do direito, porque não adianta você publicar essa etnografia no campo da antropologia, porque aí é você se lendo, né? Tem que publicar isso no campo onde as pessoas vão ler você. E há uma esfera em que o conhecimento produzido pela antropologia é altamente valorizado, relevante e incorporado. Aonde que esse conhecimento é altamente relevante, incorporado, né, e os nossos conceitos e vamos dizer assim, a obra científica que produzimos é incorporada. Eu tenho percebido, e cito como exemplo aqui, por exemplo, a dos legisladores, né? Os que produzem as leis. É ali onde o saber antropológico é muito mais reconhecido até do que entre certos redutos da antropologia que têm desprezado o papel do antropólogo como perito, que tem menosprezado sua importância, quiçá por achar que a tarefa supostamente, exclusivamente técnica da perícia, não é condizente com o seu lugar na catedral da ciência. Apresentado esse panorama sobre a temática dos direitos territoriais, gostaria de destacar que a conexão e interseções específicas entre o direito e a antropologia, praticado após a Constituição de 1988 no Brasil, tem se dado consensualmente em torno da autoidentificação de povos e grupos que reivindicam direitos territoriais, o que para o direito está fundamentado na Convenção 69 da OIT, segundo a qual é a consciência de sua identidade que deverá ser considerada como critério fundamental para a identificação dos grupos aos quais se aplicam as disposições jurídicas, e para os antropólogos contempla a perspectiva atual da disciplina, que considera a autoatribuição como fator socialmente relevante para diagnosticar formas de pertencimento e organização social. Da década de 80, quando eu comecei a fazer os trabalhos de pesquisa, trabalhando na universidade, fazendo o mestrado, de pesquisa etnográfica, que eu venho desde então, desde os anos 80, trabalhando no estado de Roraima, com os povos de filiação indígena caribe. As aldeias, então, estavam sendo visitadas por funcionários da FUNAI e do INCRA, que operavam, então, a chamada, então, na época, a demarcação das terras indígenas, né? E, num procedimento sumário, né, perguntavam aos índios, aliás, começavam a pergunta chamando o Tuxaua, ou chefe da aldeia, e a partir da sua intermediação, faziam perguntas sobre a área de roça, a área de caça, a área de pesca, e assim circunscreviam o território de cada uma das aldeias a partir das informações prestadas pelos índios nas suas atividades de exploração econômica naquele momento da visita desses funcionários, né? E assim que a parte do território desses povos caribe, nessa margem direita do Rio Branco, foi pulverizada em pequenas ilhas, né, aldeias isoladas, e o restante de todas essas terras foi liberado para titulação
privada. Enquanto uma parte desse território era então pulverizada em ilhas, a outra parte, a margem esquerda do Rio Branco, surgiu uma série de impasses que inviabilizavam esse procedimento administrativo de demarcação das terras. Tanto pela atuação indigenista, como também pela próprio surgimento de uma organização propriamente indígena, o Conselho Indígena de Roraima, nesse período, do final da década de 80, criou-se, então, uma organização supra-aldeã, até então inexistente, colegiada a partir de conselhos regionais, e apoiada por essas entidades indigenistas, que passou, então, a exercer uma interlocução com o Estado, coisa inexistente nessa outra margem direita do Rio Branco, em que eram as lideranças locais, a chefia, os tuxauas, como disse, que mantinham essa interlocução com os funcionários que os abordavam. Essa interlocução levou a rejeição desses procedimentos sumários, né, e a construção de uma ideia de um território contínuo que, desde esse período, né, até os dias atuais, continua em processo de reconhecimento oficial. Em termos territoriais, com a Constituição de 1988, a gente aí tem uma nova configuração, né? Porque a Constituição tira a expressão imemorialidade e começa a se valer da expressão tradicional. Ao fazer uso da expressão tradicional, ela também remete essa questão para um outro espaço, um outro locus na Constituição, que vai tratar um pouco de tradição, que é no setor relativo à cultura. Aí ela faz uso de dois dispositivos que eu acho de fundamental importância nessa relação do direito com a antropologia. Que ela fala o seguinte: direito dos vários grupos formadores da sociedade nacional, respeitados os seus modos de fazer, criar e viver e seus modos de expressão. Ou seja, a Constituição, ela reconhece que direitos de grupos diferentes, vamos usar por hora essa expressão, eles estão vinculados a uma relação que esse grupo tem no âmbito da sociedade nacional no presente. Né? E esses direitos, eles são constituídos a partir das relações do próprio grupo e que são expressos também pelo próprio grupo, porque são respeitadas as suas formas de expressão. Né? Então, né, nós temos também aqui uma outra avaliação sobre dupla perspectiva. Por quê? Revelar esse modo de fazer, criar e viver no presente como constitutivo do direito, essa sim é uma missão antropológica por natureza. Consultamos os comentários jurídicos à Constituição no capítulo dos Índios, de José Afonso da Silva, que, ao descrever a própria representação jurídica normativa de ser índio, passa a domesticar certas imagens do senso comum que a palavra índio evoca. Dotados de tecnologia rudimentar, morando em pequenos grupos isolados nas matas, prestes a desaparecer diante do avanço da modernização, ao se apropriar de formas de conceituação utilizadas pelo saber antropológico, nas referências que faz à identidade étnica, etnicidade e cultura. A noção de território, que enfecha essa temática dos direitos, constitui uma metáfora geográfica, de referência prevalente nessa disciplina, mas é, antes de tudo, uma noção jurídico-política, aquilo que é controlado por certo tipo de poder, como diz Foucault. Na década seguinte, de 1990, com uma nova Constituição, um reordenamento jurídico do país, que também coincidiu com essas pesquisas, não só de minha autoria, mas de vários outros colegas, nessa região das Guianas brasileiras. E foi, então, a partir das pesquisas acadêmicas, né, que resultaram em diversos artigos, em dissertações e teses,
que foi possível, então, começar a entrever um movimento, né, das aldeias, né, pelo espaço ao longo do tempo, quanto também do próprio rodízio de áreas de agricultura, de áreas de caça e de pesca. Então, foi a partir da acumulação de informações, de pesquisas etnográficas, que foi possível, então, construir uma fundamentação para os direitos territoriais que eram, ou passaram a ser reivindicados, então, por essas entidades. É por aí, né, que também foi preciso fazer um grande esforço de tradução no sentido mais amplo. Pois ao ser chamado para fazer esses laudos e voltar às aldeias, ao perguntar diretamente, né, a questão de um território, ou de um limite de território, eu pude constatar que isso não existia, que a concepção de um território, também nesse sentido mais amplo, como investimento simbólico que um povo faz em um determinado espaço. Tal espaço não é algo fixo, mas imbricado em processos sociais, históricos e de poder. Tal espaço é, sobretudo, etnográfico e deve ser definido pelos diferentes contextos e as práticas sociais que lhes são próprias, os quais lhe conferem significado. No caso, por exemplo, das fronteiras étnicas, ao invés de considerá-las apenas como limites geográficos delimitados, que contém agregados humanos que compartilham uma mesma cultura, deve-se conceber tais fronteiras como um sistema de classificação, no qual as formas de pertencimento e interrelações configuram-nas como categorias sociais. Na perspectiva antropológica, o fenômeno da territorialidade pode estar em conexão com o da identidade étnica, como nos casos dos povos indígenas e das chamadas populações tradicionais, entre elas os quilombolas, inseridas na temática da etnicidade. No campo da aplicação dos direitos constitucionais, a etnicidade tem sido conceituada como um tipo de processo social no qual os grupos orientam as ações pelo reconhecimento territorial das áreas que ocupam, com base em signos étnicos carregados de metáforas, inclusive biológicas, referidos a uma afirmação positiva dos estereótipos de uma identidade étnica e racial para reivindicar os direitos de uma cidadania diferenciada ao Estado brasileiro. Eu queria citar como exemplo o decreto 487, sobretudo no artigo da jurista Elizabeth Lobo, que foi a coordenadora do subgrupo jurídico que escreveu o decreto 4887. O decreto incorpora o conceito de comunidade remanescente de quilombo, como os antropólogos elaboraram na famosa reunião da ABA, que foi citada aqui ontem também, a questão da identidade étnica, histórica e socialmente construída, bem como o decreto conceitua a territorialidade negra, ambas compreendidas sobre a ótica antropológica, que propõe nova avaliação semântica, de forma a entender os desígnios e objetivos evidentes na Constituição. E já na Carta Constitucional, o conhecimento antropológico está lá, sendo fonte de inspiração, de debate e de reconhecimento para elaborar o artigo 68 da Constituição. A primeira dificuldade, não é isso? É uma proposta constitucional de uma multietnicidade, não é isso? Quer dizer, que está definida na Constituição, que em vez de assimilar, não é isso? As minorias, vamos ter que dizer que as minorias são sujeitos no espaço público, não é isso? Com a sua identidade, e o monismo jurídico brasileiro, que não admite pluralismo jurídico de jeito nenhum. É isso que, se for na França, se tiver lá um contrato, um acordo lá e tal, você vai lá para o juiz diz que está todo mundo de acordo, tudo bem, pode ser. Aqui não funciona. Se não tiver na lei, não existe. Somos questionados pelos cientistas humanos, pelos historiadores, pelos arqueólogos, pelos sociólogos. Então, quer dizer que os antropólogos agora estão redefinindo a definição colonial de quilombo? Que absurdo! Quem vocês se sentem? Não é? O questionamento era muito forte. Hoje, né, isso foi absolutamente incorporado. Nós precisamos de que os antropólogos nos contem
também mais coisas além de índios. Por quê? Porque esses direitos socioculturais, que estão reconhecidos na Constituição, às vezes explicitamente, como é o caso dos índios, às vezes mais ou menos explicitamente, como é o caso dos quilombos, e às vezes não explícitos, absolutamente implícitos, e a gente tem que cavocar no fundo das leis, atrás da norma, atrás da palavra, a existência deles. Esses direitos são coletivos. E ao serem coletivos, e ao se expressarem como coletivos, eles se contrapõem aos individuais. E ao se contrapõem aos individuais, nós temos sempre o conflito, não só entre direitos coletivos, mas principalmente entre direitos coletivos individuais. E quando nós temos conflitos entre direitos coletivos individuais, o sistema judicial é muito mais fácil. Não é que ele seja propenso, eu não estou nem querendo me referir à estrutura de classe da sociedade e à participação de classe do judiciário, nem isso eu precisava. Simplesmente ele está preparado para decidir pelas causas do contrato e, portanto, pelas causas do individual. Determinado coletivo existe. E como tal, tem direito à existência, direito no sentido mais amplo que a palavra tem. Não o direito estabelecido na lei, mas que é uma coletividade, e uma coletividade que vive por ser coletividade, ou seja, que um membro depende do outro, que é uma dependência interna, e aí que gera esse direito, que está expresso depois da palavra da Constituição, ou seja, atrás da Constituição. Essa é a nossa tarefa, descobrir onde é que está atrás da Constituição, a gente pode provar isso. No contexto de uma sociedade plural, como essa que reconhecida pela Constituição de 1988, o papel da antropologia não está mais apenas reservado a direitos territoriais, né? O papel da antropologia ele vai muito além para ser um mediador, um tradutor, eu não sei bem qual a melhor expressão a utilizar, em todas as relações desses povos, seja com a sociedade envolvente, com outros povos, com outros grupos, seja com o próprio Estado Nacional. Mas a ideia do espaço territorial não é estranha à reflexão antropológica, que procura relacioná-lo à existência de outra série de espaços sociais, de trocas, colonial e pós-colonial, do Estado-nação, linguísticos, culturais e religiosos. É fundamental pensar alguns momentos em que a aba gerou definições que foram políticas para a sociedade brasileira de grande peso, de grande significação, né? Eu acho que um deles seria, certamente, antecedendo ao documento de Ponta das Canas, de alguns anos, a reunião de 91, em São Paulo, né, onde foram apresentados uma série de trabalhos refletindo a prática de cada antropólogo e as possibilidades indicadas por eles. Eu acho que essa é uma forma também a ser sempre considerada, né? O antropólogo não necessariamente caminha para um receituário, para fórmulas definidas, mas até expondo a diversidade da prática, ele pode ser bastante fecundo. Eu me pergunto, então, qual seria talvez a função de determinados protocolos, né? Acho que talvez eles devem fortalecer a pesquisa, sobretudo, né? Acho que eles devem ser pensados como elementos não de autocontenção dos antropólogos, não como normas impostas a eles, mas ao contrário, como elementos de proteção da liberdade do antropólogo, de proteção da pesquisa, de respeito pelas populações. Eu acho que um outro momento foi a renovação do convênio da aba com a PGR, 94, né, no momento exatamente onde esse convênio se restringia exclusivamente a populações indígenas e que se ampliou pela primeira vez para incluir dentro disso quilombos. A questão ganhou em complexidade, não só em relação à temática indígena, mas principalmente agora no papel, eu acho, de tornar visíveis entre esses outros grupos. Nós temos hoje em dia a Convenção 169, lembrar que a Convenção 169, ela ingressa no ordenamento jurídico nacional imediatamente abaixo da Constituição, se não for igual à Constituição, se não houver um quórum que permita ingresso igual à Constituição,
no âmbito da Constituição, como emenda constitucional, ela entra imediatamente abaixo. É uma decisão recente do Supremo a respeito de documentos internacionais que veiculam direitos fundamentais, direitos humanos. A Convenção 169, quando faz uso da expressão povos tribais, ela tem uma abrangência para nós que abre um leque aí enorme de grupos sob a proteção desse ordenamento plural. Recentemente, houve um decreto, em 2007, que institui a Comissão Nacional de Política dos Povos e Populações Tradicionais, né? E a composição dessa comissão já nos dá uma noção dessa diversidade enorme que está aí sob o abrigo do direito e que reserva para a antropologia um papel fundamental. Um pouco da história do tema dos laudos na nossa instituição. O histórico evento de 91, em São Paulo, né, que gerou uma primeira publicação